Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é fascinante, mas também meio polêmico. Aqueles conceitos psicológicos super populares, sabe? Tipo arquétipos, tipos de personalidade. Muitos vêm lá de Carl Jung, né? E se espalharam por aí. Exato. Mesmo quando a base científica é, digamos, questionada por bastante gente. A nossa conversa hoje parte de um material que faz justamente essa análise crítica. Uhum. A ideia é tentar entender por que essas coisas nos atraem tanto, né? E separar o que pode ser útil de verdade do que é, talvez, pseudociência. Porque é um mistério como ideias sem tanta comprovação pegam tanto assim. Bom, vamos investigar isso. Para começar, acho que vale a pena lembrar rapidinho quem foi o Jung. Ele era um psiquiatra suíço. Começou ali perto do Freud, mas depois eh, eles romperam. Divergiram bastante, né? Sim, principalmente porque Jung não concordava com aquele foco tão intenso na sexualidade que o Freud tinha. Ele foi mais para o lado dos símbolos da mitologia, criou a psicologia analítica, deu mais peso para essa dimensão espiritual, simbólica da mente humana. E foi daí que saíram essas ideias que a gente ouve até hoje. Inconsciente coletivo, arquétipos, essas coisas. Isso. O material que a gente está usando destaca bem esses conceitos. O inconsciente coletivo seria tipo uma camada bem profunda da psique, que a gente herdaria compartilhada por todo mundo. Uma herança da humanidade, assim. É. E dentro dela estariam os arquétipos, que são como se fossem padrões universais, imagens, temas. Pensa no herói, na sombra, persona, ânima, animus. Entendi. E tem também a sincronicidade, aquela ideia de coincidências que parecem ter um significado especial, mas tem uma causa e efeito óbvia, sabe? Ah, sim! Jung também gostava muito de alquimia, de mitologia. Ele via ali metáforas para os nossos processos internos, psicológicos. É realmente um universo simbólico muito rico. Mas é bem aqui que a análise que a gente tem em mãos fica interessante de verdade, porque ela olha para tudo isso com bastante ceticismo, né? Questiona a validade científica. Pois é, as críticas principais que o material aponta são bem significativas. Primeiro, essa falta de prova concreta, empírica, para algo como o inconsciente coletivo. Como isso seria passado biologicamente, por exemplo? Não é claro. Hum, Os arquétipos também são criticados. Dizem que são conceitos meio vagos, muito flexíveis. Se dá para interpretar de mil jeitos, fica difícil testar se é verdade ou não, cientificamente falando. faz sentido? A sincronicidade, para um olhar mais cético, pode ser só a nossa mania de achar padrão e sentido onde só tem acaso. E usar alquimia e tal é visto mais como exploração simbólica, não ciência. A crítica de fundo mesmo é que várias dessas ideias não são falsificáveis. Falsificáveis. O que isso quer dizer exatamente nesse contexto? Quer dizer que a teoria não é formulada de um jeito que permita criar um teste para provar que ela está errada. Se não existe a possibilidade de mostrar que algo é falso com base em evidência, isso meio que fica fora do método científico que a gente usa hoje. Entendi. Pode ter valor filosófico, simbólico, claro, mas não se encaixa no critério de validação da ciência. Certo. E essa crítica sobre a falta de base científica não para só no Jung, né? O material que a gente leu fala que esse padrão se repete em outras tentativas populares de classificar as pessoas. Com certeza. A análise traz outros exemplos bem conhecidos. Pensa no MBTI, o teste Myers-Briggs. Ele até se inspira um pouco em Jung, mas bem de leve. Ah, esse é super usado. Exato. Super usado, mas muito criticado na ciência. Tem problemas de confiabilidade, a mesma pessoa faz o teste de novo e dá resultado diferente, e de validade, ele não mede bem o que diz que mede. E ainda força a pessoa numa caixinha, sabe? Ou é isso ou aquilo. Sim, essa coisa binária. Isso. Outro exemplo são os somatótipos. Aquela ideia de ligar o tipo físico ectomorfo, mesomorfo, endomorfo com uma personalidade. Veio lá do William Sheldon. Hoje em dia, essa ligação com personalidade é desacreditada na ciência. Mas no mundo fitness ainda falam disso para tipo de corpo, né? É verdade, ainda se ouve bastante. Mas, ainda assim, não dá para negar que essas ferramentas são muito populares, especialmente em empresas, no coaching. Muita gente diz que o MBTI, por exemplo, ajudou a entender melhor a si mesmo ou a equipe. Como que a análise concilia isso, essa sensação de utilidade com a falta de validação? Esse é um ponto-chave que o material levanta. Por que elas persistem?
Parece que é uma mistura de coisas. Elas são simples, oferecem umas narrativas fáceis para a gente entender a gente mesmo e os outros. Nossa mente adora um padrão, né? Achei isso atraente. Facilita, né? Facilita. E tem uma demanda gigante no mercado por coisa rápida de autoconhecimento e gestão de pessoas. Só que aí entram as preocupações éticas que a análise aponta. Usar ferramentas sem comprovação para decidir carreira, desenvolvimento. O risco de colocar rótulos nas pessoas, limitar elas com base em tipologias que são simplistas demais. E é questão do dinheiro também, imagino. Claro, a monetização de conceitos que não têm essa base científica sólida. Isso é um ponto. Ou você mencionou até um risco com inteligência artificial. Como assim? Sim, tem uma preocupação mais nova, que é a IA poder ser usada para dar uma cara de coisa tecnológica, objetiva, para essas classificações que já são problemáticas. Isso poderia acabar amplificando preconceitos, criando sistemas de categorização ainda mais duros, difíceis de questionar, mesmo que a base seja falha. Nossa, complicado. Então, o que a gente tira dessa análise toda? Parece que a mensagem principal é: precisamos ter um olhar mais crítico, mais informado, né? Exato. É fácil gostar desses modelos que prometem respostas rápidas sobre quem a gente é, mas é essencial saber a diferença entre explorar símbolos, que pode até ser legal para pensar sobre a vida. E engolir sistemas que se dizem ciência, mas não se sustentam quando a gente olha de perto, com rigor. É isso. E a reflexão final que o material deixa é justamente essa. Onde que a gente traça a linha? Como que a gente distingue a exploração rica da psique humana, que pode usar metáfora, símbolo, do charlatanismo que se fantasia de ciência ou de autoajuda para vender fórmula fácil? Como que a gente, individualmente e como sociedade, navega nesse mundo de ideias sobre nós mesmos, buscando autoconhecimento sem cair nessas armadilhas? Uma ótima pergunta para a gente continuar pensando, né? Com certeza. Vale a reflexão.